A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E para honra e glória do Senhor, já chegamos na lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de adultos do terceiro trimestre de 2022, ok? O tema da lição de hoje é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Repetindo, lição de número 8, 21 de agosto, o tema é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Texto áureo, Atos capítulo 2, verso 4, e a verdade prática aqui, conforme está descrito na lição. Como eu sempre gosto de fazer, é importante que o querido professor em sala de aula sempre recapitule o assunto que já foi ministrado, já foi ensinado, faça um breve panorama da lição. Já estamos chegando na reta final, então é importante que haja esse entendimento do todo, ok? Na lição de número 1, nós aprendemos que de forma sutil, sorrateira, o diabo ele desfere ataques contra a igreja de Cristo. E é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Na lição de número 2, aprendemos que a graça de Deus ela não é barata, ela requer de fato arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma novidade de vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A lição de número 3, nós aprendemos que as escrituras, elas condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, que é constituído, obviamente, por Deus. Na lição de número 4, nós aprendemos que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja, primeiro, heterossexual, monogâmico e também, por último, indissolúvel, ok? Na lição de número 5, nós aprendemos que tanto o materialismo como o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos, de fato, que são cegados por Satanás. Na lição de número 6, nós aprendemos que dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir as famílias. Na última lição, nós aprendemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de fato é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, nós não podemos relativizá-la. E hoje, na lição de número 8, que tem a ver com aspectos denominacionais, aquilo que cremos pautado nas Sagradas Escrituras, diz assim a verdade prática: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal, mantido pela nossa igreja. Então essa é a verdade prática que norteará toda a ministração a partir deste momento, ok? Então trarei aqui alguns acréscimos, alguns aprofundamentos para que o querido professor leve em sala de aula e com isso venha a ser edificado juntamente com a sua classe para a honra e glória do Senhor. Eu quero, antes de tudo, iniciar aqui, dentro de um aspecto introdutório, lendo João capítulo 16, verso 7 até o verso 11. Essa lição aqui é maravilhosa porque abre mais possibilidade para questões aplicativas, ok? Para questões de aplicabilidade do conhecimento bíblico, Como é um aspecto tanto histórico como teológico eivado nas Assembleias de Deus, então é importante aí testemunhos, vivência, experiências que o querido professor tenha vivido, participado, ou até mesmo escutado. É interessante reverberar isso em sala de aula para que venha fortalecer ainda mais essa verdade daquilo que cremos, pautado nas Sagradas Escrituras. O texto é João capítulo 16, verso 7 até o verso 11. Eu quero falar aqui o discurso noturno de Jesus Cristo. Antes dele entrar no Getsêmani, o nosso Senhor, ele falou, conversando com os discípulos, entristecidos a respeito do Espírito Santo. Verso de número 7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aqui são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. De fato, nós sabemos que Jesus Cristo, ele cumpriu essa promessa predita desde os tempos do profeta Joel, lá no Antigo Testamento, conforme narra aqui a nossa lição. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, especificamente no livro de Atos, nós entendemos que lá narra basicamente o começo da igreja, a expansão da igreja e do cristianismo, né? Lucas ali naquele compêndio teológico, ele enfatiza duas coisas nesse tratado escrito para um homem chamado Teófilo. Primeiro, ele demonstra que o evangelho ele avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo agora para o mundo gentil, apesar, naquele contexto, da oposição e da perseguição. Segundo, o livro de Atos dos Apóstolos também revela a missão do Espírito Santo na vida e o seu papel na igreja. Olha como isso é interessante. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que em seus capítulos iniciais, os judeus eles estavam trancados, com medo daqueles que o perseguiam. Mas depois que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre eles, eles ainda continuam trancados. Mas agora não era mais por medo, porque eles estavam de fato cheios do Espírito Santo de Deus e eles não cessavam de pregar a palavra de Deus. Olha aí como é interessante. A igreja, de fato, essa lição ela é bem prática, muito importante, porque nós precisamos do poder do Espírito Santo. A igreja precisa do poder do Espírito Santo. Sem esse poder, de fato, não há conversão. Sem esse poder, não há testemunho. Sem o poder do Espírito Santo, não há palavra. Sem o poder do Espírito Santo, não há crescimento. Sem o poder do Espírito Santo, sequer existe missões. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, nos versos 4, no verso 5, no verso 8 do capítulo 1 de Atos, né, nós entendemos e lemos ali que essa atuação do Espírito Santo, de fato, ela foi resultado de uma espera obediente, né? É o resultado de uma espera obediente. Assim como a narrativa já contida em Lucas capítulo 24, verso 49. Por exemplo, diz aí: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. A ordem, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Sejais revestidos de poder. A obra de Deus, de fato, ela não é feita pela força do homem, ela é feita no poder do Espírito Santo. Resta-nos obedecer à promessa que nos foi feita. Devemos ficar dentro da vontade de Deus, esperando os seus desígnios, como filhos que somos, como filhos gerados pelo próprio poder do Espírito Santo para fazer a sua vontade. Devemos, de fato, sermos revestidos desse poder. Além disso, essa espera obediente, ela também é feita na expectativa de poder. Se nós temos um Deus que é poderoso, criador de todas as coisas, nós, como seus filhos, devemos ter essa expectativa de poder. O cristianismo não é apenas um conglomerado de palavras frias. O cristianismo do nosso Senhor, do nosso Jesus, que foi crucificado na cruz do Calvário, que morreu em nosso lugar, ele é feito com poder, com suor, com lágrimas, com sangue e com verdades espirituais vividas no coração e praticadas no dia a dia. Então, o nosso cristianismo, de fato, nós temos essa ânsia da expectativa de poder. Quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos algo muito interessante, porque ali, como diz Robert Menzies, né, em seu livro, é a nossa história, são os nossos antepassados, são os nossos pais que vieram antes de nós, expandindo a mensagem de Cristo, mesmo dando cabo da sua vida, mesmo sofrendo consequências terríveis, morrendo por essa causa, mas aspectos inegociáveis aconteciam dentro daquele contexto. Então, é isso que nós
percebemos, um dos principais fatores de crescimento das Assembleias de Deus é porque nós entendemos que o Espírito Santo, além de nos regenerar, o Espírito Santo, ele também nos capacita. Muitos, de fato, sentem dificuldade de entender a teologia bíblica de Lucas, porque eles olham para o livro de Lucas com as lentes do apóstolo Paulo, né? Com a hermenêutica do apóstolo Paulo, a teologia paulina. Os reformadores, de fato, quando eles compilaram a sua teologia sistemática, eles basicamente focaram nos ensinos de Paulo, né? Falaram a respeito de Paulo como aquele que explica a pessoa do Espírito Santo regenerando, a pessoa do Espírito Santo selando, a pessoa do Espírito Santo santificando, o Espírito Santo que habita nas pessoas. Essa é uma dimensão mais soteriológica. Quando Lucas quer falar da pessoa do Espírito Santo, ele dimensiona mais em um aspecto missiológico. A teologia lucana, de fato, tem essa ênfase. Quando Lucas fala aqui do Espírito Santo, ele fala de um Espírito Santo que dá impulso, que dá força, que dá capacitação, que dá ousadia, que dá poder para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Então essa é a dimensão e o aspecto que Lucas ele enfatiza em Atos dos Apóstolos. Então, uma coisa precisa ser esclarecida. Há muito misticismo, há muitas coisas envolvidas nesse aspecto do pentecostalismo, no neopentecostalismo, também aspectos envolvidos ali na liturgia do culto, na espiritualidade cristã. As pessoas enfatizam muito aspectos transcendentais, como se o ser humano estivesse ali no centro das atenções de uma espiritualidade eivada do seu próprio querer, dentro do controle humano. Não é assim que as coisas acontecem. Muitos, de fato, eles querem buscar o poder do Espírito Santo pautados em emocionalismo barato. Essa é uma verdade. Tem muitas pessoas que enfatizam reteté, falsas profecias, indo atrás aí de pessoas que, de fato, se tornaram artistas de púlpito e não levam mais a palavra, mas levam apenas entretenimento. Esse é o grande perigo, né? Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, ela é tão grandiosa que ela nos diz como nós obtemos esse poder. Quando você observa lá o verso de número 14 de Atos dos Apóstolos, fala que eles estavam esperando unânimes em oração. Então esse de fato é um dos pré-requisitos para que possamos ser cheios do poder de Deus, receber os seus propósitos de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Então devemos orar com unanimidade, perseverar unânimes, todos juntos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo e com o mesmo desejo. É isso que devemos fazer. Então observe aí de fato o resultado. O texto áureo, o capítulo 2, verso 1 até o verso 4, trata do derramamento do Espírito Santo. Então eu enxergo ali basicamente o resultado dessa espera obediente, dessa expectativa de poder. Observe lá que no verso 1, verso 2, verso 3 e verso 4 tem um enfoque central basicamente no derramamento do Espírito Santo. Nós identificamos lá o som audível, identificável, o vento ali é símbolo do Espírito Santo, ou seja, ele é livre, é soberano. As línguas como que de fogo, esse fogo que ilumina, que alastra, e quando esse fogo chega, não é apenas para algumas pessoas, mas é para todos. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ali não foi um revestimento individual, mas foi um revestimento coletivo. Não consta que Maria ou Pedro ficaram cheios do Espírito Santo, mas que todos foram cheios do Espírito Santo. Existem algumas correntes dentro do pentecostalismo que não creem nessa promessa para todos, mas apenas para alguns. E esse, de fato, é um grande engano, porque a palavra não abre precedente para isso. A incredulidade talvez seja um obstáculo para que esse revestimento de poder aconteça na vida de muitas pessoas, ok? Essa é uma verdade. Então, quando nós olhamos aqui para o texto de Atos capítulo 2, verso 4, nós percebemos que é basicamente uma reversão de Babel. O pastor José Gonçalves aqui nessa lição,
ele coloca aí a respeito de Babel, né? Enquanto que Babel trouxe confusão, o Espírito Santo em Pentecostes trouxe o esclarecimento. Todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, né? O capítulo 2, verso 4, é o texto áureo. Aqui diz o seguinte, eu vou ler para vocês. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, né? Uma coisa aqui, dentro da aplicabilidade, eu quero aplicar com vocês, uma coisa é ter o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo nos ter. Uma coisa é o Espírito Santo estar presente. Outra coisa é o Espírito Santo ser o presidente das nossas vidas. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Se você, de fato, é cheio do Espírito Santo, os seus lábios vão começar a abrir. Você se mexerá e nós não teremos mais um sermão por semana, mas vários sermões durante a semana. Ser batizado no Espírito, de fato, é uma capacitação evangelística dada por Deus. Então, repetindo, o projeto de Deus para nós é que sejamos todos cheios do Espírito Santo. É uma verdade que você deve enfatizar bem em sala de aula. Apesar de algum dos seus alunos eventualmente não tenham sido batizados pelo Espírito Santo, deixe claro isso. Essa promessa, o projeto de Deus é que todos sejam cheios do Espírito Santo, ok? Então, isso que devemos enfatizar. É interessante, uma curiosidade de Atos é que a igreja primitiva ela cresceu tanto, mas cresceu tanto que em Atos capítulo 1, verso 15, tinha apenas 120. Quando olhamos ali para Atos capítulo 2, verso 41, vai para 3.120. 3.000 agregaram. Atos capítulo 4, verso 4, já estamos aí em 8.120 convertidos. Olha que maravilha, né? A missão do Espírito Santo, o seu papel na igreja tem essa ingerência e essa grandeza dada por Deus para que haja expansão, né, do reino dele aqui nessa terra. Então nós somos resultados disso, daquilo que aconteceu ali outrora, enviado pelo próprio Espírito Santo, enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Outro fator determinante do crescimento das Assembleias de Deus, que é muito enfatizado na nossa declaração de fé, é o quadrilátero pentecostal, podemos chamar assim, né? Jesus salva, ele cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então são os 4 pontos do pentecostalismo. A nossa mensagem é como se fosse a máxima da Assembleia de Deus que está estampado na nossa declaração de fé. Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo e em breve ele voltará. Jesus salva, aspectos soteriológicos, Jesus cura, né? Tem a ver aí com os dons espirituais, com pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Ele batiza no Espírito Santo, pneumatologia, revestimento de poder, e a nossa escatologia, em breve ele voltará. Então são os 4 pontos principais aí que nós cremos de acordo com as Sagradas Escrituras, ok? A manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo aqui na Terra, né? É uma verdade. Então, recapitule isso em sala de aula. O que significa batismo no Espírito Santo? O que significa? Pergunte para os seus alunos. E a resposta é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o evangelho e edificar a igreja. Esse é o propósito do batismo no Espírito Santo. Repetindo, é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o evangelho e edificar a igreja, ok? Então, observe bem, todos que foram regenerados, justificados, ou seja, aqueles que foram salvos pela graça de Deus, eles de fato podem receber o batismo no Espírito Santo. Essa experiência aqui do batismo no Espírito Santo, ela aprofunda mais a nossa comunhão com Deus, potencializa o nosso serviço no reino e bem como permite que nós caminhemos em fervor na vida cristã, ok? Assim, de fato, é necessário fazer essa distinção para que não confundamos, né, batismo no Espírito Santo com salvação, pois de fato são experiências distintas na vida do crente.
Existem aí algumas terminologias, né? Pastor Antônio Gilberto deixa muito claro isso em suas obras e ele afirma lá que na Bíblia Sagrada existem basicamente três batismos, né? O batismo em águas, que é a imersão, né? Aquele ato simbólico. Com relação ao Espírito Santo são dois, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a mesma coisa que batismo no Espírito Santo, que se trata aí do derramamento sobrenatural. Quem batiza aqui é Jesus Cristo. É desse batismo que nós estamos falando, ok? Agora também existe o batismo pelo Espírito Santo, que é a conversão, ou seja, é a imersão do crente no corpo de Cristo. E quem batiza aqui, nesse caso, é o próprio Espírito Santo, tá bem? Então vamos lá. O propósito do batismo no Espírito Santo, primeiro, ele tem a finalidade, propósito central, né? É a capacitação do Espírito para o serviço divino, como, primeiro, o poder para uma vida santa e um serviço eficaz. Segundo, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Terceiro, o revestimento pleno do poder de Deus, né? Ele fala lá, todos foram cheios do Espírito Santo. E quarto, a proclamação ou testemunho de Cristo, né? Concedido de várias formas pelo Espírito. Conforme diz o texto, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pois bem, agora vamos tratar aqui das outras línguas, né? As outras línguas, a glossolalia, né? O glossolalia, elas são de fato ininteligíveis e a evidência externa, física e inicial do batismo no Espírito Santo, de acordo com o que está lá no verso 3 e verso 4 de Atos capítulo 2. Mas de fato não é só isso. Note que a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela acrescenta que é apenas a evidência inicial, pois a evidência de fato ela é contínua, ela continua na vida do crente, né, com a presença especial do Espírito Santo. Por exemplo, o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 22, a manifestação dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo de número 14, verso 1, sua fonte é o próprio Espírito Santo. Né? Quando falaram em línguas, os discípulos falaram das grandezas de Deus, em outras línguas, está no verso de número 11. E na casa de Cornélio, todos os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Está lá em Atos capítulo 10, verso 46. Existe alguma diferença em ser batizado do Espírito Santo? É o mesmo que ser cheio do Espírito Santo, né? A expressão aí, cheio do Espírito Santo, tem conotações diferentes, distintas. Observe bem. Quando Lucas fala lá em Atos, ele revela uma capacitação para o serviço. É isso que é ser cheio do Espírito Santo lá em Lucas, ok? Quando Paulo fala em Efésios, ele trata de questões sobre o caráter, ele fala questões a respeito da vida santa. Então, ser cheio do Espírito Santo tem uma ênfase em Lucas e tem uma ênfase no apóstolo Paulo. Quando Lucas fala, tem a ver com uma capacitação para o serviço. Quando Paulo fala, tem a ver com questões de caráter e de vida santa. Ok? Então, ser cheio do Espírito Santo em Lucas está relacionado com o serviço, a mordomia cristã, enquanto ser cheio do Espírito Santo em Paulo está implicitamente ligado a questões de caráter, a questões de santidade, ok? Então, é isso que eu quero tratar com vocês hoje. Espero que você tenha aprendido conosco. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, deixe também o seu comentário aqui embaixo, e nós teremos essa interação aí para a honra e glória do Senhor, tá bom? Até a próxima lição e seja e continue sendo um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, tá bom? Forte abraço, até a próxima lição.